Oi, gente, desculpa, eu tive que sair correndo. Começou um temporal aqui e a Defesa Civil manda alerta aqui no celular. E eu tô sozinha, né? A Sofia foi pra escola. Eu morro de medo de temporal. E aí começou a voar tudo lá fora. Mas graças a Deus já passou. Já passou. E vamos continuar os nossos estudos, tá? Vamos lá? Então, assim, vocês perceberam? Nós estamos encerrando agora a primeira carta de Cristo, tá? Com esse estudo da oração, com esse aprendizado de como orar corretamente que Jesus nos ensinou. E vocês entenderam, então, qual é o segredo para que nós tenhamos a nossa oração atendida por Deus? O segredo é a nossa fé. Ela tem que ser inabalável por nenhum segundo, por nenhum momento, por motivo nenhum sequer nós podemos duvidar. Se alguém tem a opinião contrária à nossa, essa opinião ela não pode nos abater, não pode nos abalar. Nós não podemos dar ouvido ao que as outras pessoas acreditam. Nós é quem temos que acreditar, tá? A pessoa ela tá uma doença que se diz incurável. Nós temos que acreditar, gente, até o último dia que vamos receber a bênção, que somos merecedores, porque a bênção muitas vezes pode ser que não seja nós continuarmos aqui. Eu sei que o que eu estou falando para algumas pessoas vai parecer, ai meu Deus, ela está falando que morrer pode ser uma bênção. Pode sim. Você já ficou com uma pessoa, você já cuidou de uma pessoa que está sofrendo com uma doença em cima de uma cama, que não fala mais, que não anda, que sente dor, que se alimenta através de sonda, que está ali sofrendo? Você já cuidou de uma pessoa assim? Você imagina o que é cuidar anos, meses, dias de uma pessoa nesse estado? A gente pode amar muito a pessoa, por mais que a gente ame, vai chegar um momento que a dor da pessoa vai ser tão grande que vai doer tanto na gente que a gente vai pedir a Deus para fazer o melhor para aquela pessoa, porque o sofrimento é tão grande, dói tanto na pessoa que dói na gente também. E chega uma hora que você percebe que muitas vezes a maior bênção para aquela pessoa é ela descansar do que ela continuar nessa vida. Porque muitas vezes, dependendo dos casos, a pessoa pode continuar nessa vida sofrendo. Ninguém quer que o outro continue nessa vida para sofrer. A gente quer sofrer? Não. Por que a gente vai desejar que o outro continue se ele está sofrendo? A gente tem que desejar que Deus faça o melhor pela pessoa. E por nós também. Eu sei que o que eu estou falando é difícil. Eu sei que eu estou falando é uma coisa que pode chocar as pessoas. Mas é assim que tem que ser. Que a gente tem que pensar. Que Deus sempre faz o melhor para o outro, para nós mesmos. Mesmo... E eu sei que é duro de falar isso, mesmo que para Deus o melhor para a gente seja nós irmos embora. Isso não significa que nós temos que falar assim, então não vou mais lutar. Não, a gente tem que lutar. Porque a gente tem que mostrar para Deus que a gente valoriza a nossa vida até o último segundo. Né? A gente tem que acreditar. Senão a gente não acredita em nada. Então a gente tem que acreditar em Deus, que Ele vai nos conceder um milagre, mesmo que esse milagre seja a vida eterna. Então a gente tem que acreditar até o último momento. A gente não pode se abalar pelo que o outro fala, pelo que o outro acha, pela opinião do outro, e nem pelas nossas crenças que nos limitam. Temos que nos considerar merecedores, sim. Só que só Deus sabe, né? Se a gente merece mesmo ou não aquela bênção. Se aquela bênção é a bênção ideal pra gente, como aquela bênção tem que chegar na nossa vida, isso é com Deus. O nosso papel é pedir auxílio a Deus e acreditar que o auxílio vai chegar, que a bênção vai chegar, não duvidar por nem um minuto. Essa é a diferença. Foi essa diferença que eu vi nesses dois casos, da mulher do fluxo de sangue e do paralítico de Betesda. A mulher do fluxo de sangue não duvidou por nenhum momento. Ela tinha a seguinte crença: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E foi assim que ela fez. Ela não falou com Jesus. Ela não pediu a Jesus a cura. Ela tinha fé que ela ia somente
tocar e ser curado. E foi isso que aconteceu. No mesmo instante que ela o tocou, o poder de Jesus saiu e ele sentiu. O que curou ela foi a fé. Ele falou: o que te curou foi tua fé. E o homem do paralítico, ele também tinha fé, ele também estava esperando pela graça, mas ele se limitava pelo fato de ser paralítico e que não tinha ninguém que o levasse até o lago, né? Até a piscina, quando o anjo mexesse as águas. Então ali ele estava por muitos anos, até que Jesus chegou e o curou. Mas ele se limitou a receber a sua cura. Talvez ele já pudesse estar curado há muito mais tempo. Fazia 38 anos que ele estava, 36, 38, que ele estava lá, né? Esperando a sua cura. Talvez se ele não tivesse essa limitação e ele tivesse uma outra estratégia, como eu falei no vídeo anterior, ele já estivesse curado. E aí, Jesus ele nos falou que nós já estamos encerrando a carta 1, que após a cura, eu também falei sobre isso, que após a cura, Jesus fala assim, ó, a questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Essa é uma pergunta. A consciência, que é a mente da pessoa habitual, que ela já tinha aquela consciência formada, aquela mente formada, pensamentos formados, crenças, enfim, pessoal faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo, porque quando Jesus, ele fazia um milagre, ele apagava a doença, a enfermidade, né, a deficiência do corpo da pessoa, ela era curada plenamente. Só que a mente da pessoa, ninguém, nem mesmo Jesus tem autorização para interferir no livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio é algo nosso, é um dom que Deus nos deu. Ele não interferiu, Deus não interferiu no livre-arbítrio de Jesus. Não interferiu. Enquanto ele ainda não tinha sido batizado nas águas. Deus não interferiu. Jesus tinha a vida de um ser humano comum, como ele realmente era, até ele ser batizado, que nós estudamos aqui, tudo começou a mudar. Jesus tinha a vida dele. E ele não acreditava naquele Deus, né? Que os judeus acreditavam. Ele se revoltava até com isso. Deus interferiu? Não. E porque Jesus, quando curasse alguém, teria o poder de interferir no livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio, é o poder que Deus nos deu de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, inclusive o que nós pensamos. Aqui, Jesus, ele nos pergunta: será que a consciência, que é a mente habitual da pessoa, não faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Nós sabemos que se a pessoa começar a voltar a ter dúvidas, crenças limitantes, pensamentos negativos, com certeza voltaria. Eu pesquisei, como eu falei, na internet, pesquisei em tudo, não encontrei nada, nem na Bíblia, nem em nenhum outro lugar. A única indicação dessa fala de Jesus está aqui mesmo, na passagem da Bíblia, onde João, né, de João 5:14, onde ele fala, né, do paralítico de Betesda. Jesus fala assim: mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, aquele homem é o paralítico de Betesda, você ficou curado. Não peque de novo, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, é o único, como que eu posso dizer? É a única indicação de que Jesus poderia ter dito isso. E ele está falando isso aqui nas cartas de Cristo. Então, nós sabemos que é a nossa mente que cria a nossa realidade. O que é pecado para Jesus? É o que nós pensamos. São os nossos pensamentos, atos, falas, emoções, sentimentos. Esses são os nossos pecados. Então, se a pessoa que recebeu o milagre, ela voltasse a ter uma mente negativa, ela poderia voltar. Então, Jesus já aconselhava a pessoa, vai, não peque novamente, para que não volte a ter, para que não você ficou curado, não peque de novo, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, Jesus adverte. Será que as pessoas todas entenderam? Será que todos permaneceram curados? Não sabemos.
né? O que nós sabemos é que Jesus os curou. Agora, como foi a consciência dessas pessoas depois da cura, com o passar do tempo, isso nós não sabemos, né, gente? Bom, então, vamos finalizar aqui os estudos para que a gente possa amanhã começar a carta 2. Então, Jesus, ele nos falou, né? Quero que você saiba, acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, que é o que eu acabei de falar, é o estado de consciência que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minha experiência de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística, em grande medida, enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística, e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual, até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Vocês entenderam qual que é a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito, aliás, aqui na Terra? É de evolução espiritual. E para evoluir espiritualmente, nós temos que evoluir humanamente. A gente só consegue evoluir assim através do conhecimento, da sabedoria, dos estudos, de mudar a nossa mente, de entender como que nós funcionamos, né? Nós precisamos, antigamente, estudo da mente era algo pouco falado. Hoje em dia tem muita gente, né? Eu indico para vocês Hélio Couto. Gosto muito do professor Hélio Couto. Tem muitos outros, né? Tem muitos outros, mas o Hélio Couto é maravilhoso, tá certo, gente? E é isso, a gente tem que sair do que nós somos como humanos, dessa consciência limitada que nós temos. Nossa consciência é muito limitada, porque se nós somos filhos de Deus, temos o poder que Deus tem em nós, como Jesus tinha nele também. Nós não sabemos utilizá-lo, nós ainda não acessamos esse poder, porque nós não ainda acendemos a nossa consciência, nós não evoluímos, não tiramos as barreiras da nossa mente para essa evolução, né? Compreenda, para a nossa evolução. E dessa forma a gente ainda não chegou ao estado que Jesus é um mestre, mas ele está aqui dizendo que ele sabe que todos aqueles que estiverem buscando essa evolução, né? Buscando mudar a nossa consciência através dos estudos das cartas de Cristo ou outro estudo que você esteja fazendo, ele estará sintonizando com você. Ele estará a par de tudo. Peça ajuda a ele, que ele vai te ajudar, né? Tá certo? Para se tornar também um mestre como ele. A caminhada, a jornada é grande. Não vai ser só nessa nossa passagem aqui pela Terra que nós vamos conseguir evoluir dessa forma. Só um minutinho, gente. Ai, passou, graças a Deus. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Crística, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problema para os seres vivos. Você viverá sobre o manto da proteção universal, quando sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso. Então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Então, quando todos nós evoluirmos a ponto de estarmos,
com a nossa consciência crística, ou pelo menos mais evoluída do que é hoje, quando toda a humanidade chegar nesse patamar, não haverá mais males. Nós não teremos mais que enfrentar todas essas adversidades que nós enfrentamos aqui na Terra. Nós enfrentamos isso pela nossa própria consciência coletiva, né? É o coletivo. Por isso nós estamos vivendo esse momento de transição planetária, onde pessoas que querem evolução, elas estão buscando essa evolução, elas vão conseguir evoluir e vão continuar aqui na Terra para vivenciar a nova Terra, e outras, infelizmente, que não estão preocupadas com a sua evolução, não estão interessadas no assunto, não querem evoluir, não buscam evoluir, essas serão levadas para outros orbes, outros lugares, outros planetas, que vão se afinizar mais com a sua condição evolutiva. Tá? Tudo é evolução, tudo é estado de consciência, tudo é estado de sabedoria, de conhecimento. Por isso a gente precisa estudar. Tá certo, gente? Então, eu acho que nós estamos finalizando hoje a carta 1. Finalizamos com os estudos, né? Da primeira carta, finalizamos com esse estudo maravilhoso que foi que Jesus nos falou como orar corretamente. Nós vamos começar essa semana, então, a estudar a carta 2, tá certo? A carta 2. Aí eu te aguardo nos próximos vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir gravar todos os dias essa semana, mas farei o possível, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, deixa um comentário. Se não gostou, discute, deixa um comentário também, o que foi que você não entendeu. Se você entendeu também, você deixa seu comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer, tá certo, gente? Muito obrigado, tá? Eu aguardo você no próximo vídeo para a gente continuar os nossos estudos das cartas de Cristo. Muito obrigado, fiquem com Deus e namastê.